Olá pessoal, vou falar mais um pouco sobre esse livro aqui, O Judaísmo e as Origens do Cristianismo, de David Flusser. Falar mais uma passagenzinha que ele desenvolve. Ele desenvolve aqui e fala sobre o Evangelho de Mateus. Aí ele vai falar sobre a parábola dos lavradores maus. Como é que essa parábola acontece em Marcos, né, que seria o primeiro evangelho? Parábola dos vinhateiros homicidas, Marcos capítulo 12. Começou a falar-lhe em parábolas. O homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, abriu um lagar, construiu uma torre. Depois disso, arrendou alguns vinhateiros e partiu de viagem. No tempo oportuno, enviou um servo aos vinhateiros para que recebesse a parte dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e mandaram-no de volta sem nada. Enviou-lhes de volta outro servo. Bateram-lhe na cabeça e insultaram. Enviou ainda o outro e esses mataram. Depois mandou muitos outros. Bateram uns, mataram outros. Restava-lhe ainda alguém, o filho amado. Enviou-lhes por último, dizendo: Eles respeitarão meu filho. Aqueles vinhateiros, porém, disseram entre si: Esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarraram, mataram e lançaram para fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os vinhateiros e dará a vinha aos outros. Então veja aqui, o Marcos 12 está falando que o vinhateiro, dono da vinha, claramente, é Deus, né? E esses servos aí que foram enviados são os profetas, foram mortos pelos judeus, né? E o filho aqui é o Jesus, né? Então, está trazendo essa mensagem. Essa passagem, quando aparece em Mateus capítulo 21, tá? 43, é bem parecida, mas no final fica assim, ó. Você veja que em Marcos terminou assim, ó. Virá e destruirá os vinhateiros e dará a vinha a outros. Não diz quem. Em Mateus, ele já desenvolve um pouco mais. Ele fala assim, por isso eu vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que produza seus frutos. Que povo é esse? Não é o povo judeu. Então está se referindo aos gentios, possivelmente, tá? Então Mateus aqui está se referindo ao povo ao qual o reino de Deus será retirado de Israel e aquele a que será dado, tá? É plausível imaginar que esse povo seja os gentios. Então, o autor de Mateus demonstra nessa reelaboração da parábola um antijudaísmo comum de muitos membros da igreja primitiva. Logo, possivelmente, Mateus não era um judeu cristão, mas um gentio que escreveu seu evangelho após a destruição do templo, segundo David Flusser. Mateus é o único evangelho sinótico no qual Israel, como um todo, é despojado e a igreja assume seu lugar. Esse dos gentios. Esse não é um ponto de vista de um judeu cristão, mas uma atitude mental e intransigente de um cristão gentio, que seria o Mateus. Tem uma outra parábola, que é a parábola do banquete de núpcias, que aparece em Mateus 22 e em Lucas 14:16, e que revela que esse evangelho de Mateus foi escrito após a destruição de Jerusalém pelos romanos. Segundo Mateus 22:7, essa foi a punição pela perversidade de Israel. Nesse caso, parece que os homens que compareceram ao banquete simbolizam os gentios. O conceito de Mateus se torna ainda mais claro quando examinando sua reinterpretação do significado original dos lavradores homicidas, que a gente acabou de ver. Existe também essa mesma mensagem de que os judeus vão perder esse privilégio de povo eleito e isso vai passar para os gentios. Essa mesma mensagem também aparece em 2 Esdras, que é um pequeno apocalipse cristão escrito após a destruição do templo, em que nele Deus entrega a casa dos judeus a um povo que há de vir. A mesma ideia também aparece em Justino, no diálogo com Trífon, capítulo 26, onde diz que ele e muitos outros cristãos acreditavam que este lugar de Jerusalém será reconstruído e que a nação dos cristãos será reunida e se tornará feliz com Cristo. Então, segundo Justino, segundo 2 Esdras,
esse povo gentio será reunido em Jerusalém, que será reconstruído nos últimos dias. Então, Mateus é o primeiro cristão que se conhece a pensar de Israel inteiro rejeitado, e que a igreja dos gentios, acolhendo os gentios, se torna o povo eleito de Deus em seus dias. Então, essa mensagem também é reforçada pelo Meriton, que diz, que expressou ainda de uma maneira mais clara a opinião de que Israel não mais existiria na sua homilia pascal 762. Ele diz que Israel está destruído e todos os povos são convidados para receber a remissão dos pecados por intermédio de Cristo. Então, achei interessante essa observação do David Flusser, né, que coloca, então, Mateus como o evangelho que mais claramente fala dessa participação dos gentios nesse novo construção da igreja cristã. Muito obrigado, então.